O Brasil é um país que não tem um grande histórico de envolvimento em guerras com outras nações. Embora nós tenhamos uma história muito violenta dentro do nosso próprio país, de combate às rebeliões, movimentos populares, movimentos separatistas, um grande passado de escravidão e de extermínio das populações indígenas. Mas a Guerra do Paraguai vai representar uma exceção dessa política externa brasileira menos agressiva. Esse foi um conflito que deixou profundas marcas tanto na história do Brasil quanto na história do Paraguai e dos outros dois países envolvidos, o Uruguai e a Argentina. A história do Paraguai foi marcada profundamente por essa guerra e ela nunca mais seria a mesma. Hoje, nesse vídeo, nós vamos entender um pouco melhor o que foi a Guerra do Paraguai, como ela começou e quais foram as principais motivações de cada uma dessas nações para se envolverem nesse conflito. Um conflito que inicialmente se acreditava que seria muito rápido e fácil de ser ganho. Muitos consideravam que a Guerra do Paraguai seria um passeio brasileiro, argentino, até aquele país. Então, rapidamente o conflito seria resolvido, mas a experiência prática mostrou que não seria bem assim. Foram 5 anos de guerra, muito dinheiro gasto para sustentar essa guerra. O nosso país saiu com um grande endividamento no final desse conflito e milhares de mortes, principalmente mortes paraguaias. Foi um conflito extremamente sangrento. Essa guerra, ela também ficou conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança. Esse nome é o nome pelo qual ela é conhecida nos outros países da América Latina. Então, aqui no Brasil, nós chamamos o conflito de Guerra do Paraguai, mas vocês podem encontrar também referências como Guerra da Tríplice Aliança. Para que a gente consiga entender o que foi esse conflito e quais foram essas principais motivações, nós precisamos voltar um pouquinho no contexto dessa região. E aí nós vamos conseguir perceber que as principais motivações desse conflito são referentes à livre navegação dos rios que compõem a Bacia do Prata, a questão das fronteiras e de domínio dos territórios da região e também aos processos internos de formação desses 4 países. A região que aconteceu o conflito é a região da Bacia do Prata, que tem como os principais rios o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Essa região, antes das independências da América Latina, fazia parte do vice-reinado do Rio do Prata e que deu origem a 4 países: Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Entretanto, a Argentina, ela se emancipa primeiro, ela fica independente primeiro, e somente depois o Paraguai e o Uruguai vão conseguir a sua independência, vão se separar da Argentina. Então é uma região que é disputada por diversos grupos. As questões de disputas internas no Paraguai, no Uruguai e na Argentina vão ser muito importantes para a gente entender esse conflito. A gente vai começar com a Argentina. A Argentina tinha uma disputa política entre 2 grupos principais. Um grupo que era um grupo que defendia um governo centralizador forte, um governo que estivesse concentrando todo o poder, principalmente ali na capital, Buenos Aires. Esse grupo era um grupo formado principalmente por comerciantes voltados ao comércio externo. Então, aqueles comerciantes que vendiam a produção argentina para os outros países, para o exterior, principalmente para países europeus. O outro grupo que disputava o poder na Argentina nesse momento era o grupo dos federalistas. Eles queriam um poder menos centralizado, um poder dividido entre as províncias. Então, cada província teria maior autonomia para tomar suas decisões políticas, para poder investir os seus impostos, para poder governar a região. Os federalistas eram compostos principalmente por grandes proprietários, pequenos industriais e comerciantes voltados para o mercado interno. Essa era a disputa política que acontecia na Argentina nesse momento. Eram 2 grupos argentinos disputando quem iria aí ter mais poder. Ao lado da Argentina, nós vamos ter o Uruguai, que ficou independente em 1828. No Uruguai também existiam 2 grupos que disputavam o poder. Nós tínhamos os blancos, um grupo composto principalmente por proprietários rurais que
queriam um governo forte, autoritário, mais centralizado e que não tivesse tantas relações com os interesses externos, principalmente os interesses europeus. Ao lado dos brancos, disputava o poder o grupo dos colorados, composto por comerciantes, principalmente aqueles voltados para a exportação, que tinham muitas relações comerciais com países estrangeiros, principalmente com países europeus. E nesse momento, o principal país europeu que fazia comércio nessa região é a Inglaterra. Esse grupo tinha ideias mais liberais, ideias de liberdade de comércio, dos comerciantes terem aí mais possibilidades para eles próprios tomarem as suas decisões, eles próprios poderem intermediar o seu comércio, o que era oposto à política defendida pelos brancos. Na década de 60, o Paraguai começa a passar por um processo de modernização do seu país, de investimento no comércio externo, vender os seus produtos para outros países, de modernização da sua economia, de construção de infraestrutura como ferrovias, e foi um momento de grande crescimento econômico para o Paraguai. E isso fez com que alguns interesses paraguaios ficassem maiores. Um deles, por exemplo, era ter acesso ao porto, já que eles estavam modernizando a economia e investindo na produção para exportação, era necessário que eles tivessem acesso ao porto. Só que o Paraguai, se vocês olharem no mapa, vocês vão conseguir ver que ele não está no litoral. Então, os portos que o Paraguai utilizavam eram portos da Argentina, principalmente o porto de Buenos Aires. Por isso, era muito importante para o Paraguai manter o controle e o domínio sobre a região ali da bacia do Rio do Prata e que ele pudesse ter a livre navegação desses rios, dessa bacia, para que ele tivesse acesso ao porto de Buenos Aires e, negociando com a Argentina, pudesse escoar a sua produção para a Europa. Essa vai ser uma das grandes motivações paraguaias para a entrada no conflito. E qual era a posição do Brasil nesse momento? O Brasil, nesse momento, tinha várias preocupações nessa região. Uma das preocupações era impedir que a Argentina pudesse expandir o seu território, pegando parte da província do Rio Grande do Sul. Ao final da década de 40, uma das pretensões argentinas era reestabelecer o domínio da região que havia sido antigamente o vice-reinado do Rio do Prata, e isso englobaria tanto o Uruguai quanto parte do Rio Grande do Sul. Então, um dos medos do governo brasileiro era que nesse projeto de expansão do território argentino fossem incorporados regiões aí do Brasil, que pertenciam nesse momento ao Brasil, que estavam na província do Rio Grande do Sul. Outra questão era que o Brasil também tinha pretensões sobre territórios onde hoje fica o Uruguai. E essa vai ser uma das questões que vai levar que no ano de 1864 o Brasil invada o Uruguai. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, o que nós começamos a perceber é que todos os países que estão nessa região têm interesses econômicos que estão relacionados ao território, à navegação nos rios e ao medo do projeto de expansão dos outros países. O Brasil também queria garantir a livre navegação pelo rio Paraná e pelo rio Paraguai, porque essa era a rota mais fácil para escoar a produção da província de Mato Grosso. Então, o que saía da província de Mato Grosso vinha, na sua maioria, por meio dos rios, e era pelo rio Paraguai, dando a volta até encontrar com o rio Paraná e aí voltando ao território brasileiro. Por isso era uma grande preocupação do governo brasileiro de garantir a livre navegação nesses dois rios. Então, nós estamos vendo que existem vários fatores que fazem com que os interesses desses países se choquem. E desse choque, algumas questões não vão conseguir ser resolvidas pela diplomacia e vão gerar o início desse conflito. Como eu falei, um dos primeiros movimentos é esse, em 1864, da invasão do Uruguai
pelo Brasil. Quando o Brasil invade o Uruguai, ele estava ali justificando essa invasão com base na proteção de alguns brasileiros que residiam no Uruguai, que estariam sendo prejudicados. O Brasil vai apoiar um dos grupos que estavam na disputa interna pelo governo do Uruguai. Ele vai apoiar o grupo dos colorados, enquanto o Paraguai apoiava o grupo dos blancos, que era quem ocupava o poder naquele momento. Quando o Brasil, então, invade o Uruguai, ele vai auxiliar que o grupo dos colorados tome o poder, e ao tomar o poder, eles vão romper parte das relações que eles têm com o Paraguai e vão restabelecer as relações diplomáticas com o Brasil, mesmo após essa invasão. O Paraguai, então, preocupado com os movimentos que estão acontecendo na região, tanto essa questão do Uruguai quanto o expansionismo da Argentina, em retaliação ao Brasil, vai, em novembro desse mesmo ano, aprisionar um vapor brasileiro que trafegava aí pelo Rio Paraguai. Quem governava o Paraguai nesse momento era o Francisco Solano Lopes, que assume o poder em 1862. A figura do Solano Lopes, ela vai ser construída nesses outros países como a figura de um ditador intransigente ou responsável pela Guerra do Paraguai. E a gente vai entender um pouquinho mais essa relação. Então, o Paraguai vai aprisionar um vapor brasileiro e também vai invadir o Mato Grosso. Quando o Paraguai faz esse movimento, dá o início à Guerra do Paraguai. Logo no ano seguinte, em 1865, em março, o Paraguai decreta guerra contra a Argentina também. E, em abril, ele vai invadir as províncias da Argentina que fazem fronteira com o Paraguai. Isso vai fazer com que Brasil, Argentina e Uruguai se sentem e assinem um tratado, que vai ser o Tratado da Tríplice Aliança. Então, é a aliança de 3 países contra o Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai, ela vai ser uma guerra do Paraguai contra Brasil, Argentina e Uruguai juntos. E a gente pode perceber que é uma guerra muito desproporcional em termos de força. Se nós olharmos o tamanho da população desses 3 países, Brasil, Argentina e Uruguai, e compararmos com o tamanho da população do Paraguai, a gente vai ver que os países da Tríplice Aliança tinham uma vantagem numérica muito grande, enquanto o Paraguai, por ser só um e ser um país um pouco menor do que o Brasil e a Argentina, não vai ter uma população tão grande para atuar nessa guerra. Também os recursos financeiros vão ser desproporcionais. A Tríplice Aliança vai ter mais recursos financeiros disponíveis. Entretanto, os estudos nos mostram que o Paraguai tinha um exército mais bem preparado no início da guerra, um exército melhor estruturado. O Brasil, nesse momento, não tinha um exército formado. Nós tínhamos somente praticamente a Guarda Nacional, que era uma força de segurança coordenada pelos grandes proprietários de terra, mas nós não tínhamos um exército profissional estabelecido, organizado no nosso país. Esse vai ser uma das principais consequências da Guerra do Paraguai para o Brasil, a formação, organização e consolidação do nosso exército. É nesse momento que nós podemos falar que o exército brasileiro surge de verdade. Antes a gente vai ter algumas organizações militares, como eu falei, a Guarda Nacional. Mas a Guarda Nacional, ela respondia principalmente à organização e às decisões dos grandes proprietários de terra e tinha as suas funções. Uma das funções da Guarda Nacional era atuar na captura de escravos que fugiam, na repressão de revoltas quilombolas, dentre outras ações. Então, no acordo que foi assinado entre Brasil, Argentina e Uruguai, estava estabelecido que a paz dessa guerra só seria alcançada quando Solano Lopes fosse deposto. Então, eles queriam a deposição do Solano Lopes, que era considerado quem teria começado o conflito, porque na visão do Brasil, Uruguai e Argentina, o Paraguai era visto como o grande provocador, o grande culpado dessa guerra. Esse tratado ele também estabelecia que o mapa da região seria redesenhado, então as fronteiras iriam mudar, né? O Paraguai perderia aí parte do seu território e que o Paraguai seria o responsabilizado pela guerra. Isso significava que ele teria que pagar todos os custos dos outros países
na guerra e todos os prejuízos também. Esse acordo é um acordo muito pretensioso quando a gente olha, né? É um acordo que esses 3 países fizeram porque eles acreditavam nesse momento que o conflito seria um conflito fácil de ser ganho, mas eles vão perceber que esse vai ser um grande erro de cálculo e esse conflito vai se arrastar por 5 anos. No final do conflito, praticamente somente o Brasil vai continuar na disputa contra o Paraguai. Com o início da guerra, para a composição do nosso exército, foi necessário fazer uma campanha de voluntários da pátria. E nesse primeiro momento, como se acreditava que era uma guerra que seria ganha de forma mais rápida, foi um momento de crescimento das ideias nacionalistas, foi um momento de crescimento do sentimento de patriotismo. Muitos homens se alistaram no exército para defenderem a nação brasileira. E é um momento em que Dom Pedro II vai ganhar aí certa popularidade e a ideia da nação, a ideia do Brasil, da defesa do nosso território, ela vai aumentar. Mas, com o passar do tempo e a não solução do conflito e a necessidade de mais homens para participarem das batalhas, foi necessário que se fizesse o recrutamento forçado, que era uma prática muito comum durante a colônia. Então, o recrutamento obrigatório de homens para participarem do exército. E uma das soluções encontradas para aqueles que tinham mais recursos e que haviam sido convocados para o exército era mandar no lugar os seus escravizados. Só que o exército não admite escravizados como seus soldados. Somente pode fazer parte do exército homens livres. Portanto, vários senhores de escravos enviaram os seus escravizados para o exército e esses homens vão ganhar a liberdade. E ao caminhar do conflito, nós vamos ver que cada vez mais o exército brasileiro vai contar com mais homens negros nas suas tropas. Essas pessoas vinham ou desses senhores que mandavam seus escravizados no seu lugar para não ter que se alistar, ou vinham também daqueles escravizados que tinham chegado no Brasil depois da lei de proibição do tráfico de escravos. Então eram pessoas que tinham chegado do continente africano depois de 1850 e que estavam sob o poder do Estado brasileiro, porque era ilegal a venda de escravos e a compra de escravos vindo do exterior naquele momento. Então, esses homens também foram usados para a composição do nosso exército. E o nosso exército começou a ser chamado no Paraguai e em outras mídias internacionais aí do Exército dos Macacos. E existem várias charges que são feitas nesse momento que vão mostrar o exército brasileiro como um exército composto não por humanos, mas por macacos. E também vão colocar a figura do imperador como um macaco e da princesa como um macaco também. Isso é só um dos exemplos e uma das formas de demonstração do racismo existente naquela época. A visão de muitos setores da sociedade, não só brasileira, mas também internacionais, era uma visão extremamente racista. Inclusive, sobre essa questão, nós conseguimos ver na fala de um parlamentar brasileiro a defesa do envio de escravos e não da população branca, e que é uma defesa extremamente racista. Para esse parlamentar, o Pimenta Bueno, a liberação de escravos para o recrutamento seria justa, pois era preferível poupar a classe mais civilizada e mais moralizada e não a outra. Aqui no caso, os homens negros escravos, que é menos e que pode ser perigosa. Entre os males, cumpre escolher o menor. Então, é mais um exemplo desse racismo existente na nossa sociedade. Essa questão da presença de negros escravizados no nosso exército, ela foi muito importante, porque ela vai contribuir para a causa abolicionista, já que esses homens ganham a liberdade ao ir para o exército e eles vão retornar ao final da Guerra do Paraguai, e quando eles retornam, eles vão encontrar uma situação muito parecida com a que eles deixaram. Então, embora eles tivessem ganho a liberdade, eles ainda vão encontrar uma sociedade extremamente escravista. Então, seus parentes vão continuar sendo escravos, eles vão ter poucas oportunidades naquela sociedade, e isso vai fazer com que muitos desses comecem a se juntar e a engrossar esses movimentos abolicionistas. Além disso, como o exército
vai ter a participação de muitos homens negros, ao final da Guerra do Paraguai, uma das atribuições da Guarda Nacional, que era a captura de escravos fugidos, vai começar a ser recusada por alguns setores do exército. Então, alguns grupos de soldados vão se recusar a atuar na captura de escravos fugidos, porque, afinal de contas, eles haviam combatido e servido ao exército durante alguns anos com companheiros que eram companheiros negros. Essas questões vão fazer com que a discussão da abolição ela ganhe ainda mais força e pareça ser inevitável. Um dos responsáveis por organizar o exército brasileiro vai ser o Duque de Caxias, que inclusive vai ganhar esse título de duque quando ele volta da Guerra do Paraguai. Ele chega ao Paraguai em 1866 e ele vai promover a organização desse exército para um exército profissional, e isso vai continuar depois do fim da guerra. Nós podemos entender como a guerra foi importante para a organização do Exército Brasileiro quando nós comparamos os números. Em 1865, o Exército Brasileiro tinha 18.000 soldados. Isso é no início da Guerra do Paraguai. Já um ano depois, os números vão variar entre 38 e 78 mil soldados. Então, nós podemos ver o aumento enorme do número de pessoas que fazem parte desse exército. E isso vai fazer com que a gente tenha, depois da Guerra do Paraguai, uma nova profissão dentro do Brasil, que é a profissão de militar. E essa profissão vai possibilitar para muitas pessoas a ascensão social. Então, uma das formas de ascensão social que vai ser possível vai ser entrar no exército. E isso vai fazer com que alguns setores da população que eram menos favorecidos, que não eram filhos de grandes proprietários de terra ou de grandes comerciantes, pudessem ter uma ascensão social pela sua entrada no exército. E como eram setores bem diferentes dos proprietários de terra, dos grandes comerciantes e do governo monarquista, vai ser um setor da sociedade brasileira que vai começar a discutir outras ideias e que vai começar a pensar num movimento de república, então um movimento contrário à monarquia e à instituição de uma república. A partir desse momento, o exército vai ter uma grande importância na história política do nosso país. Inclusive, alguns anos depois desse momento em que nós estamos, em 1889, com a proclamação da República, que é conduzida por esse grupo de militares, que ganha força, que tem o seu início nesse momento da Guerra do Paraguai. O próprio Duque de Caxias vai defender em 1868, 3 anos após o início do conflito, que o conflito da Guerra do Paraguai deveria terminar, mas essa não vai ser a escolha adotada pelo governo brasileiro. Nesse momento, o Brasil ele vai conduzir a guerra praticamente sozinho. A Argentina vai se retirando do conflito e o Uruguai também. Essa guerra vai ficando cada vez mais impopular no Brasil, pelo alto custo que ela trouxe, então muito dinheiro foi necessário para pagar os custos da guerra. Há algumas estimativas que o gasto com a guerra foi 11 vezes o orçamento total do ano de 1864. Esse dinheiro, ele não existia nos nossos cofres, então como que ele foi conseguido? Por empréstimos que o Brasil tomou com a Inglaterra. A guerra ela vai aumentar, então, a nossa situação de endividamento com a Inglaterra. Uma situação que vai se arrastar pelo final do Império e início da República também. A guerra só vai ter fim no ano de 1870, quando o Solano Lopes é assassinado pelas tropas do governo brasileiro. Isso vai fazer com que o conflito se encerre. O Paraguai vai perder porções importantes do seu território que vão ficar com o Brasil e que vão ficar com a Argentina. Ele também vai ter que pagar indenização para esses países que fizeram parte do conflito. E como eu disse no início do vídeo, aproximadamente metade da população do Paraguai vai ser morta durante o conflito. E quem vai ser morto são principalmente os homens, que são quem fazem parte do exército. Então, da metade que vai sobrar da população paraguaia, ela é composta principalmente por mulheres, por crianças e por velhos. Ou seja, a Guerra do Paraguai, ela tem consequências desastrosas para a história desse país,
porque após o conflito nós vamos encontrar boa parte da população masculina morta ou doente. Parte dessas mortes acontece nos campos de batalha, nos conflitos, parte delas também vai acontecer por inúmeros surtos de doenças nessas épocas, inclusive um surto grande de cólera que vai afetar o Brasil neste momento. Então, o Paraguai sai da guerra extremamente debilitado por causa do número de mortes, por causa do gasto que ele teve com a guerra, por causa das perdas dos territórios que ele vai ser submetido e também porque aquele projeto inicial de modernização do seu país, de início de uma industrialização, de comércio exterior, ele vai ser interrompido e ele vai ser praticamente destruído. Tanto na memória e história oficial brasileira, a Guerra do Paraguai serviu para constituir o nosso exército e para trazer alguns dos nossos heróis nacionais, como o Duque de Caxias, que já havia sido valorizado pelas vitórias sobre os movimentos rebeldes ao longo da regência. Ela vai ter uma memória extremamente negativa no Paraguai. Vai ser a memória de uma guerra muito sangrenta e de diversos exemplos de atrocidades que aconteceram ao longo dos conflitos. Um desses exemplos é uma batalha em que mais de 3.000 soldados paraguaios morreram, só que eram principalmente crianças entre 6 e 14 anos de idade. Como nós vimos, a guerra vai ter um impacto muito grande na população paraguaia e em alguns momentos do conflito, o exército necessitava convocar velhos, doentes e crianças, porque já não havia tantos homens em idade adulta ou homens jovens para compor esse exército. Então, diversas crianças também morreram ao longo do conflito. E vários outros exemplos de episódios sangrentos, de cercos a cidades, de cercos a hospitais e de assassinatos da população civil também estão presentes na memória paraguaia sobre o conflito. Após se retirar da guerra em 1869, o Duque de Caxias retorna para o Brasil e quem vai assumir o confronto é o Conde D, que era o marido da princesa Isabel. E ele vai ser caracterizado nessa memória paraguaia como um militar extremamente cruel. Não que essa memória também não estivesse presente em algumas regiões do Brasil contra o Duque de Caxias, principalmente aquelas memórias ligadas à repressão dos movimentos que aconteceram durante a regência. De qualquer forma, é importante a gente falar sobre a memória dessa guerra dos vários lados em que ela aconteceu, tanto do lado brasileiro quanto do lado paraguaio. E no caso brasileiro, nós ainda temos que considerar a memória das populações da região do Mato Grosso, que foi a região invadida pelo Paraguai e onde aconteceram algumas de suas batalhas. Sempre em guerras, a população civil sofre muito com a situação. E aí, mesmo pessoas que não são soldados vão acabar sendo vítimas das violências que acontecem durante os conflitos. As mulheres, elas vão ter participação na guerra, uma participação nos quadros de apoio do exército, então ou fornecendo alimentos, ou no trato dos doentes, ou então cuidando, daqueles soldados, na alimentação. Muitas vezes elas vão se tornar responsáveis por manter o sustento da família, enquanto os homens estão fora dos combates, e as mulheres também acabam sendo uma das vítimas desses conflitos, seja pelas violências sexuais acontecidas, seja pela violência dos momentos de invasão de territórios.